Olá, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, o professor André Luiz, trazendo algumas, claro, reflexões sobre filosofia. Agora nós vamos pegar aqui um texto medieval, um contexto da política na Idade Média, aqui, professor André Luiz, cá estou, com o nosso projeto maravilhoso aqui, atividades curriculares complementares. Então eu peço que vocês acompanhem, que vocês tenham muito carinho com este projeto, que é feito pelo governo do estado, pela SEDUC, pela nossa secretaria, para ajudar vocês e para levar a vocês mais conhecimentos, correto? Conto aí com a participação de vocês e vamos à nossa aula agora, tá bom? Bom, aqui nós temos algumas questões que trazem esse contexto político medieval. É sempre importante lembrar aos senhores que na Idade Média nós temos assim algo bem peculiar dentro do contexto político, porque nós temos um poder, na verdade, espiritual, divino, ligado principalmente ao cristianismo, que vai estar no comando. Mas isso eu acho que você já sabe, né? O seu professor de história já deve ter falado várias vezes, eu só estou reforçando, porque dentro da filosofia, principalmente, dentro dessas teorias políticas aliadas à filosofia, nós vamos ter aqui duas entidades, duas escolas, né? Dois elos da filosofia muito importantes, que é a patrística e a escolástica. Cada um dentro do seu período, dentro do seu contexto e dentro da sua importância, trazendo a nós reflexões diferentes, mas sempre vendo aí um paralelo, criando, né, uma correspondência entre o mundo divino, espiritual e cristão, com um Deus monoteísta, que é cristianismo, então é monoteísmo, e a cidade terrena, ou seja, a polis, né, tão suscitada pelos gregos, principalmente, ou os pensadores gregos, né, os pensadores na Grécia, daí os três grandes, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, na Grécia, certo? E ele sempre relacionava essa polis ao coletivo e trazia um modelo de polis, mas com a entrada do cristianismo, obviamente, nós vamos ter um modelo muito mais ligado à religião. E a religião cristã, com um Deus único, o que favorece um paralelo ao rei terreno, mas principalmente a inspiração da cidade terrena sendo paralelamente alicerçada à cidade celeste, certo? Então, sempre neste contexto, aí uma monarquia, porque Deus é um rei, então nós temos um rei também na Terra. Esse paralelismo, ou seja, esta forma de um conhecimento acompanhar o outro, de uma tradução do saber acompanhar o outro, a tradução do saber cristão acompanhar a tradição do saber político, é muito forte e isso nós vamos viver o tempo inteiro aqui. Se alguma coisa é verdadeira, então a verdade existe. Ora, Deus é a própria verdade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Isso aí São Tomás de Aquino, dentro da escolástica, da qual é muito preocupada com essas questões, principalmente da comprovação da existência de Deus. E aí ele desenvolveu até as famosas 5 vias, né, para tentar comprovar a existência de Deus. O trecho de São Tomás de Aquino é um exemplo claro da união entre razão, lógica e fé para guiar a polis, ou seja, a cidade. Essas características, né, marca qual período, ou esta característica, a presença destas características aí, ó, a tradução da polis a partir da fé da religião cristã, o divino como elemento guia da polis, tá? É uma marca principal de qual período? Do pré-socrático, do medieval, do moderno ou do contemporâneo? Bom, nós sabemos, obviamente, que dentro do mundo medieval é que nós temos este paralelo, ou esta correspondência, ou pelo menos a tentativa da transformação de uma cidade terrena em uma civitas, uma cidade celeste, a civitas celeste. Portanto, aqui nós temos a letra B, na primeira questão, como resposta mais imediata. Medieval, a concepção de filosofia política que está sendo retratada aqui no texto. Uma questão de reconhecimento e identificação muito simples e que os senhores precisam se apoderar dela também. Desse modo, em última análise, a lei está submetida à razão. Essa é a nossa segunda questão. Traz para a gente uma reflexão também muito forte sobre
a política alicerçada às escolas medievais, principalmente claro, a filosofia escolástica. Uma formulação racional, uma exigência racional também alicerçada a uma explicação da fé. Então nós temos um casamento perfeito. Nós sabemos que a escolástica, principalmente a partir de São Tomás de Aquino, tem um casamento perfeito entre fé e razão. E essa associação, claro, ela é até mantida de forma saudosista por muito tempo. A tentativa, a busca de uma comprovação da fé a partir das verdades filosóficas. Porém, é interessante, né, que emane da comunidade, ou seja, de uma pessoa que legitimamente representa esta comunidade. No contexto do século XVIII, a visão política do filósofo escolástico mencionada retoma as ideias nesta escola vamos lá, nós temos aqui, a partir do século XVIII, principalmente com a teoria contratualista, nós começamos a fazer algumas novas perspectivas de leitura, principalmente do mundo medieval. E a partir do século XVIII nós encaixamos este mundo medieval em que especificidade aqui relatada. Vamos lá. O pensamento idealista de Platão, obviamente que não se refere ao pensamento idealista de Platão, principalmente porque o nosso querido São Tomás de Aquino, que é o maior representante da escolástica, ele está muito mais alicerçado a Aristóteles. Conformismo estoico de Sêneca. Bom, o estoicismo, apesar de ter uma visão interessante, que é depois muito aproveitada pelo cristianismo, não é a inspiração principalmente da escolástica, principalmente daqueles elementos que estão mais conhecidos na escolástica, que tem uma inspiração muito mais clássica na sistematização da filosofia aristotélica. Nos ensinamentos místicos do pré-socrático Pitágoras, ficou muito distante. Nós sabemos que Pitágoras ele perfigura ali a origem do cosmo a partir das entidades ou das razões numéricas, né, que muita gente fala número também. E esse ensinamento pitagórico, que também tem um lado místico, isso é fato, né, ele está muito mais na Idade Antiga do que na Idade Média e não perfigura um pensamento político necessariamente, e sim muito mais do conhecimento episteme, da ciência. Paradigma da vida feliz de Santo Agostinho. Bom, a escolástica, como nós estamos nos referindo, não se refere a Santo Agostinho, porque Santo Agostinho é da patrística. Então nós temos aqui uma visão prejudicada, como diria Lord Francis Bacon, né, do conhecimento, porque estamos pegando um autor que pertence a uma outra escola, da qual o texto aqui da questão se refere. O conceito de bem comum de Aristóteles. Bom, aqui sim nós temos a escolástica, que é uma escola dentro do pensamento medieval, surgida ali para ajudar as verdades da fé, juntamente com as verdades que são retiradas da filosofia, de forma irmanada, certo? E assim, portanto, Aristóteles serve de grande base, de alicerce para este pensamento. Como eu avisei a vocês, a letra E, onde traz Aristóteles, é o que é o mais importante para a gente, é que perfigura a nossa resposta. Marque para vocês aí a letra E, o conceito de bem comum em Aristóteles, o bem comum, ou seja, o bem de todos, numa perspectiva aristotélica, ou seja, coletiva, mas agora associada à igreja, ao cristianismo, ao monoteísmo cristão dentro de uma visão escolástica. Correto? Marque para você aí, portanto, letra E. Beleza, vamos seguir? Vem comigo. Vamos lá. Temos aqui uma questão, a terceira questão. No final da Idade Média, olha só, ali nos finais do contexto medieval, os teóricos cristãos, os pensadores cristãos, concebem uma teoria política baseada na origem divina do poder. O que fundamenta o poder político não é mais a natureza ou a razão, mas sim a vontade de Deus. Então, veja só, é muito comum, por exemplo, ali nos prelúdios de um pensamento absolutista, nós termos uma relação entre Deus e o rei.
Na verdade, esta relação ela sempre foi traçada desde o começo do pensamento medieval, mas ela se tornou mais contundente, principalmente a partir do momento que a Idade Média começou a decair e o poder do rei começou a se sobressair mais. Ali a formação das monarquias nacionais, o poder temporal tentando se livrar deste poder espiritual, que é o domínio da igreja, mas não significa dizer que é alheio à igreja. Pelo contrário, nós temos ali ainda o pensamento cristão, mas o pensamento político dentro de um governante, ou seja, de um rei, de uma figura separada, um monarca, ele começaria a se tornar mais autônomo, independente, mas, claro, ainda se manteria ali um alicerce divino. Em compensação, nós sabemos agora que o poder do rei iria crescer e o poder da fé iria diminuir um pouco, mas ainda permaneceria. Os fundamentos para esse modo de pensar eram buscados em duas fontes. Marque a alternativa correta, ou seja, a que mais se adequa, a que mais traduz este momento. Então, nós temos aqui a escritura sagrada, assim o direito sumério aí já fica muito aquém, porque o direito sumério não é um elemento que está associado necessariamente, que está diretamente ligado ou linkado a esta realidade que o texto está tratando, que está no bojo da questão. Os mitos e a religião. Bom, nós temos a religião, temos. Os mitos necessariamente não. Porque aqui você percebe que, embora nós temos uma relação cristã, bom, muita gente chama de mito da criação e tal, mas não é este o elemento mais contundente, não é esta a tradução mais coerente para este elemento. Então, mitos e religião também. A política grega, a politeia, a formulação de uma vida pública, de uma vida na polis grega, faz muito sentido, porque nós temos aqui, a partir principalmente do Renascimento, um resgate desta cultura grega, claro que vem a romana junto, mas Roma é muito pouco, a Grécia é muito mais importante, é muito mais até contundente. E a religião, claro que nós temos aqui a presença da religião, porque, como eu falei a vocês, o cristianismo ele não vai ser expurgado, ele vai ainda permanecer, mas ele vai diminuir um pouco e o poder do rei aumenta, certo? Isso quando você começa a fazer a transição de um poder que está na Idade Média para um poder que vai se modernizando, ou seja, é no final da Idade Média, como está aqui na questão instituída. O direito romano e nas histórias e fábulas, aí nós sabemos que o direito romano, ele embora seja um direito, uma forma de interpretação da lei muito importante, mas ele não vai perfigurar. Histórias e fábulas também estão muito distantes, portanto, nós vamos perceber que a letra C, a política grega e a religião são os elementos que melhor traduzem o que o texto da questão está trazendo e ao que ela que se refere dentro do seu comando da questão que ela pede. A alternativa relacionada ao texto, que no final da Idade Média o crescimento do poder do rei, claro, a diminuição deste poder que a igreja tem, mas ela não vai ser ainda retirada. Está aqui a religião, está aqui a política grega. Então, temos aqui uma alternativa bem aprazível, melhor contextualizada e dentro daquilo que esperamos a partir do que o texto anuncia. Então, marque para você letra C de casa, correto? Perfeito? Vamos à quarta questão. Olha só. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à pergunta abaixo. Segundo Santo Agostinho, através de qual procedimento um rei deve governar? Olha só. Santo Agostinho, agora nós saímos da escolástica e estamos na patrística. E ali o que vai, o que eu tenho de tão importante dentro das qualidades de um rei para que ele possa governar? Aí nós sabemos principalmente que Santo Agostinho coloca dentro deste contexto o ideal de conhecimento. A civitas celeste, ou seja, a cidade divina, e a civitas terrena, a cidade da polis aqui na Terra, elas precisam de um paralelo. E, claro, este paralelo, quanto mais parecido a cidade terrena com a cidade celeste, melhor. E isto é uma projeção do que Deus tem
como esperança com os seres humanos e a transformação do meio social. Obviamente que isso será transformado principalmente a partir da ideia de conhecimento. Este conhecimento como base é a fé, mas, obviamente, não deixando de lado os elementos também do logos. Mas, claro, a fé é dominante. Na patrística, a fé ela sempre é maior que a razão. Na escolástica, elas se equiparam um pouco mais, mas na patrística, não. Há um domínio da fé por excelência, certo? Então, aqui nós temos o quê? Quais seriam os preceitos ou qual seria a ideia de Santo Agostinho para que um rei pudesse governar de forma mais adequada? Experiência empírica não deveria ser isso, porque aí eu não tenho a presença do divino. Diálogo ecumênico, as diversas práticas religiosas unidas, ecumenismo não, também não, a única prática correta seria o cristianismo aqui, principalmente em Santo Agostinho. Iluminação interior, olha, esta questão da iluminação interior é muito bem tratada por Santo Agostinho a partir do que a divindade monoteísta cristã, nosso Deus, ele promove que a iluminação do indivíduo através de sua sabedoria. Então, isto Santo Agostinho chama de teoria da iluminação. Essa teoria da iluminação foi muito difundida dentro da patrística e ela é muito importante dentro da patrística. Portanto, a iluminação interior é uma boa condição de resposta para a gente. Pela ação do Demiurgo. Demiurgo era uma entidade até suscitada por Platão, não só por Platão, mas por alguns pensadores, até pré-socráticos, e que era uma espécie de arquiteto do universo, mas não deixava claro o cristianismo, nem o monoteísmo necessariamente, e ali, claro, obviamente, não dá para a gente. Pela dedução transcendental das categorias. Bom, aqui parece uma noção muito mais kantiana, moderna, do que uma noção medieval da patrística. E aí o que nós vamos, na verdade, aqui ter como resposta mais adequada? Claro que a letra C, a iluminação interior. Na letra C, um conceito de conhecimento pela iluminação de Santo Agostinho. É a que melhor traduz para a gente este conhecimento. Perfeito? Marque, portanto, letra C. A quinta questão, a respeito daquilo que São Tomás de Aquino pensa sobre a relação entre fé e razão, através da correlação entre teologia e filosofia política, assinale a alternativa, a única alternativa correta. A filosofia pode contestar a teologia, em São Tomás de Aquino, que é um representante da igreja, eu acredito que a filosofia política, ela não vai poder contestar a teologia, ela tem de se harmonizar com a filosofia, a teologia, a fé, a razão, o logos e a crença. Então, elas têm de procurar harmonia e não a filosofia política contestar o conhecimento religioso, ou seja, teológico. A teologia, de acordo com a filosofia, determina Deus como uma ideia reguladora da polis. Bom, nós temos aqui um pensamento medieval. São Tomás de Aquino é da escolástica e, obviamente, nós sempre traçaremos este paralelo. A cidade, que é a polis, precisa ser um reflexo do mundo divino. Então, ela teria como, claro, guia principal a religião, a fé, o Deus monoteísta cristão. A letra B traz uma proposta interessante para assinalarmos, porque traz ali Deus como uma ideia reguladora da polis, ou seja, da cidade. A teologia tem de se subordinar à filosofia política. A letra C é a mesma da letra A. Então, a teologia não vai poder se subordinar, servir de serva à filosofia política. Na verdade, deve haver uma harmonia. Bom, se é escolástica, São Tomás de Aquino é escolástica, deve haver uma harmonia, certo? Entre as duas. Não há nenhuma relação entre fé e filosofia política. Claro que há uma relação de harmonia. A fé não orienta a filosofia política. Obviamente que nós estamos dentro de uma concepção cristã, escolástica, e esta fé, ela precisa, obviamente, guiar, servir de comando, de estrutura ou de caminho básico, regulador para a politeia, a polis e a política. O governante precisa estar embutido destas
categorias e deste conhecimento a partir das escrituras sagradas e da própria religião. Portanto, a letra B é a nossa melhor opção para assinalar como resposta Deus no comando da polis, e assim todos teremos uma vida mais adequada para os seres humanos em comunidade. E aí eu te convido a continuar conosco, acesse o plano de estudo para mais informações e dê sequência aqui neste projeto maravilhoso das nossas aulas para contribuir com vocês. Fique conosco e acompanhe as próximas aulas.